Deus não somente muda decretos, como Ele também acrescenta mais coisas além daquilo que a gente está pedindo, está idealizando e está sonhando. Tem uma passagem na Bíblia que eu estava lendo e o Senhor falou muito comigo. Lá em Isaías 38, capítulo 1, diz assim: Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus disse assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Naquela época, o Senhor ele falava com os reis, com as pessoas através de um profeta que ele levantava. Ele falava com esse profeta e o profeta ia transmitir a mensagem. Aí você imagina, o rei já estava lá com uma doença, creio eu que incurável. E aí o profeta chegou e transmitiu a mensagem para ele, falar: olha, Deus falou que você vai morrer, pensa você receber isso. E o mais incrível dessa passagem aqui também é que quando o rei ele recebeu essa notícia, aqui fala no versículo 2 que o rei virou o rosto para a parede e orou. Ele fez uma petição para o Senhor. Às vezes o que falta para a gente é somente fazer essa petição, é abrir o nosso coração para o Senhor, falar para Ele, expor para Ele as coisas que tá doendo, que tá machucando. E ele falou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Ou seja, e aqui fala que ele fez o quê? Chorou amargamente. Faz parte da nossa vida chorar, faz parte da nossa vida passar pelas tribulações, porque Jesus mesmo falava: nessa vida vocês vão ter aflições. Tem uma outra passagem também que fala que por mais que você passar por águas profundas, aquelas águas não te afogarão, porque eu, o Senhor, estarei contigo. Ezequias ele fez essa oração e ficou amargurado, porque creio que quando você recebe um decreto de que algo ruim vai acontecer com a sua vida, por mais que você confie em Deus, aquilo machuca o nosso coração, assim como Jesus também, quando ele foi lá no orar, ele falou: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Por que Jesus ia pedir isso? Ele imaginar que ele passar por isso não fosse doer. Doeu em Jesus também. Porém, Jesus falou: mas contudo, Senhor, que seja feita a sua vontade. E depois chega numa parte mais interessante ainda, que fala que o Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor ouviu a oração dele e pediu para o profeta Isaías ir lá e transmitir um novo recado, gente. Olha esse recado. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Ou seja, o Senhor, ele escuta as nossas orações, ele enxerga a nossa lágrima, ele enxerga a nossa dor, ele vê as dificuldades que nós estamos passando. O Senhor, ele tem compaixão pelo nosso sofrimento. Ele não é indiferente ao sofrimento que a gente está passando. Aí continuando: vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém, do rei da Síria, e defenderei essa cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. Ou seja, gente, Deus ele acrescentou mais 15 anos aqui na vida do rei. E também prometeu que ia livrar ele, né, ia livrar ele, ia defender a cidade onde ele morava. E o mais incrível é que não só o Senhor, ele cumpriu essa promessa, como ele falou que ia dar sinais para provar que ele estava falando. Gente, fiquei assim maravilhada. Falei assim: nossa, só Deus para fazer isso. Porque às vezes a gente, só uma palavra, às vezes não é suficiente. Às vezes a gente acha: não vai acontecer.
Mas Deus aqui nessa passagem falou que ele ia dar um sinal, e o sinal era que a sombra, com que a sombra volte 10 graus. Gente, e a sombra voltou 10 graus, ou seja, Deus cumpriu além do que ele tinha prometido, né? Porque até então, Ezequias, ele estava ali se conformando com a morte. Não, tudo bem, Deus falou, eu vou orar, mas eu vou me conformar com a morte. Porém, Deus enxergou a dor dele, assim como Deus, ele enxerga a nossa dor. Ele muda o decreto, ele muda as situações, ele dá um novo começo, ele dá uma nova chance, uma nova oportunidade para que a gente possa fazer diferente, viver melhor. E eu penso que, o Senhor, ele faz tudo isso na nossa vida, mas eu creio que ele faz isso com os íntimos, sabe? Sabe quem são os íntimos? São aqueles que o buscam de todo o coração, são aqueles que estão sempre se derramando na presença dele, estão sempre se diminuindo, se humilhando e declarando que ele é o Senhor soberano da nossa vida. Se você tá aí com um decreto de uma doença, decreto de morte, decreto de falência, decreto de um casamento falido, de um filho que tá te dando trabalho, creia que o Senhor, ele pode restaurar, ele pode mudar a sua sorte, ele pode mudar a sua situação. Basta somente você crer e clamar a ele, porque ele muda decretos. O Senhor muda decretos e ele vai fazer assim também na sua vida.